Bom dia, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Estaremos orando para iniciar mais um culto, uma escola bíblica dominical, onde teremos louvores e aprenderemos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu cuidado. Ó Deus, mesmo meio a circunstâncias tão difíceis, ó Pai, o Senhor tem estado conosco. Eu sei, ó Pai, que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento. Que o Senhor tenha misericórdia, que a tua graça alcance, ó Pai, a cada um, ó Deus, nesta hora. Ó Pai, cuida, ó Pai, dos nossos irmãos e amigos. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E agora teremos um louvor para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a sua família estiver aí por perto, chama todo mundo e canta esse cântico também, consagrando a vida de cada um, da sua esposa, do seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, quem quer que seja, está aí com você? Chame e consagre aos pés do Senhor. Vamos cantar juntos esse cântico. Graça e a paz, irmãos, muito bom dia, que Deus possa abençoar o seu domingo, abençoar a sua família. Irmãos, acompanhe a leitura comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Amém? Aqui um texto bem simples e direto, onde Deus pede a nossa honra com as primícias de tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Que nesse tempo possamos continuar tendo um coração generoso, continuar abençoando a vida dos nossos irmãos, assim como Deus tem nos abençoado, como Deus tem cuidado de nós. Tá certo? Então, neste tempo, irmãos, continue ajudando a igreja, continue ajudando com a sua colaboração, com a sua oferta. E aos sábados também, irmãos, temos a Cesta do Amor. Essa cesta tem ajudado muitas pessoas que estão carentes, necessitadas de alimento. Então, todo sábado existem as Cestas do Amor. Aqui do lado ficam as contas do banco, onde você pode
depositar o seu dízimo através de transferência, suas ofertas. E também aos sábados, irmãos, temos o gasofilácio, caso queira deixar ali pessoalmente a sua oferta, com todos os cuidados que estão sendo tomados, a igreja está recebendo todas essas ofertas aos sábados, assim também como os alimentos, tá certo? Então, pegue esse coração generoso que Deus colocou aí em você e continue abençoando Moriá, para que ela continue honrando com seus compromissos, ela continue pagando as contas em dia, continue abençoando a vida de pessoas que são contratadas através da igreja. E continue também, irmãos, abençoando a vida dos irmãos carentes e necessitados. Tá certo? Deus tem cuidado de nós. Vamos cuidar do nosso próximo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia. Estarei fazendo uma oração. Acompanhe comigo aí de casa. E se você, porventura, perdeu seu emprego, está passando um momento de dificuldade, coloque todos os seus pedidos na mão do Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando e nos abençoando. Devemos confiar nele, irmãos, em tempos fáceis e em tempos difíceis. Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, carinho e cuidado, Pai. Pois em todas as situações, ó Pai, tu tens o controle em cada uma delas, ó Deus. Pai, muito obrigado, pois tu não tens deixado faltar, ó Pai, no nosso lar o alimento, ó Pai. Tu não tens deixado faltar, Pai, o teu amor, o teu cuidado, Deus. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, ó Pai, que porventura perderam o emprego, ó Deus. O Senhor abre portas, ó Pai. O Senhor abençoa em tempos fáceis, em tempos difíceis, ó Pai. Sabemos a quem recorrer, ó Pai, que é a Ti, ó Deus. O Senhor é o provedor de todas as coisas. Então abençoe essas vidas no nome de Jesus, ó Deus. Continue abençoando a vida da nossa igreja, Batista Moriá, a continuar honrando com os compromissos, ó Pai. Continuar pagando as contas em dia, abençoando a vida de outros irmãos, ó Deus. Que os meus irmãos, ó Pai, tenham um domingo abençoado, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, um bom domingo. Bom dia a todos, a graça e a paz. É um prazer estar aqui com você nessa manhã para estudar um pouco mais da Palavra de Deus e que o Senhor esteja abençoando a sua manhã, o seu domingo, você, a sua família, e que nessa manhã nós possamos sair daqui com mais de conhecimento e aprendizado da Palavra de Deus. Gostaria de orar antes de iniciarmos a nossa aula. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, te agradecer por todas as pessoas que estão online assistindo essa aula, que a tua palavra possa adentrar os corações, aos lares, e que nós possamos sair daqui nesta manhã conhecendo um pouco mais da tua palavra e dos princípios que a tua palavra deixa para como nós devamos, como cristãos, viver no nosso tempo, nessa geração. Então, muito obrigado pela oportunidade e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Então, nessa manhã nós vamos estudar o último tema de um ciclo de aulas, e nós vamos estar falando sobre Jesus e os discípulos. O princípio do discipulado, aquilo que Jesus deixou como exemplo de mestre, e aquilo que os discípulos também nos deixaram exemplo de como ser um bom discípulo. Amanhã eu espero que nós possamos sair daqui entendendo um pouco mais disso, né, e que o Senhor fale ao seu coração dentro da missão a qual nós, como Igreja de Cristo, temos para transmitir e para formar discípulos nesta terra, e principalmente nós que estamos nessa geração. Eu quero dividir nossa aula, né, em três principais temas. A primeira parte é o conceito do que é um discípulo, né, como surge isso no Primeiro Testamento e como isso surge no Segundo Testamento, no Novo Testamento, né, e como isso é muito mais forte a partir de Jesus, né, com os ensinamentos e tudo aquilo que ele deixou como exemplo. Quem são os seguidores, né, quem são o público que vai ser discipulado por Jesus, e os que vieram junto com ele, caminharam e depois formaram novos discípulos. Eu gostaria de ler como base Lucas 6, de 12 a 16. Jesus, aqui nesse texto, ele vai nomear os discípulos, né? Então, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus.
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Interessante que o texto ele fala, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, ou seja, já existia um grupo de discípulos e eram mais de 12, aos quais deu o nome dos apóstolos, né? Então, esses 12 se tornaram apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então, esse é o nosso texto, onde aqui se forma os 12, né, o primeiro grupo de discípulos, lógico. O texto ele subentende ali que já havia outros discípulos, mas esses são os 12, e se tornaram apóstolos e caminharam mais próximos de Jesus ali. Um discípulo é um estudante, é alguém que se disciplina nos ensinamentos e nas práticas de outra pessoa. Quem recebe os ensinamentos de um mestre. Então, assim, né, aqui a gente vendo o exemplo dos discípulos, eles caminharam um período, né, o período ministerial de Jesus, e o que eles foram aprendendo, eles foram praticando, formando novos discípulos. Na sociedade grega antiga, o termo era usado para descrever o aluno ou o aprendiz de um homem sábio, né? Então, uma pessoa dotada de sabedoria, ele escolhia um aluno, um aprendiz, para ser discipulado dentro do conhecimento que ele tinha. No hebraico, o sentido é um sentido mais de ir, de acompanhar, de estar junto, né? Vivendo junto. A gente vai ver alguns exemplos interessantes, né? E talvez um dos principais que a gente consegue visualizar no Primeiro Testamento. Apesar de não ter uma percepção muito clara, né, muito tímido a presença e a apresentação do texto bíblico do que é discípulo ou discipulado no Primeiro Testamento, Antigo Testamento, a gente tem alguns exemplos que reforçam isso e deixam claro a questão do discipulado, né, a questão de Eliseu e Elias. O texto de 1 Reis 19:20 diz: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Então ele deixa tudo. E traz uma palavra, deixa eu dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e irei contigo. Então, aqui, Eliseu decide ser o discípulo de Elias no sentido de, vou te acompanhar, vou aprender junto com você, vou viver junto com você. A presença do discípulo também aparece em alguns outros contextos. Um outro contexto aqui é quando há uma denúncia dos pecados do rei Acabe, rei de Israel, né? Então, o texto de 1 Reis 20:35. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então, aqui a gente vê no texto bíblico sendo mencionado discípulo de profetas, né? Também a gente volta a reforçar o texto de Eliseu, porque Elias e Eliseu, porque é uma passagem, é um momento que é ministrado para Eliseu que o Senhor vai levar Elias, né? Então vai separá-lo. Então em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que o Senhor vai levar para o céu seu mestre, separando de você. Então aqui é uma palavra para Eliseu, né? Então a gente vê o termo discípulo também aí no texto bíblico. A gente vai para a cultura, né, vai para o judaísmo, principalmente o pós-exílico, ele tem um significado diferente, o discípulo vai ter um significado diferente, né, porque a gente já vai para uma cultura e para uma questão mais religiosa, que é a questão do rabi, né, que vem do grego rabi ou rabei, né, é uma transliteração que vai expressar uma questão de respeito e honra, né. Então, o Rabi é um grande mestre, uma pessoa grande, uma pessoa importante, é um mestre e que acaba sendo efetivamente, dentro de um conceito literal, o professor, aquele que vai ensinar, que vai principalmente na questão da lei, na questão do texto bíblico. Neste contexto, o discípulo vai também ter uma outra função, que é a função de servir, porque, né, faz parte essencial da lei, que é o serviço, né? Então, o discípulo aprende a servir, né? Então ele vai ter o papel de aprender com o seu mestre a servir também. Então a gente começa a entender um pouquinho do conceito de que é o discípulo, né?
vê muito isso acontecendo hoje na nossa cultura e sociedade, e a gente olhando o princípio de Jesus, porque a gente acabou falando sobre a questão do rabi, né? E aqui a gente vai acompanhar, né, qual é o público interessado, qual o público-alvo desse discipulado de Jesus, dentro do ministério de Jesus. Então, Jesus rabi ou mestre, né? No judaísmo chama alguém para ser discípulo, então sempre o rabi vai escolher alguém para discipular, né? E aqui Jesus tem o papel de mestre para poder discipular os discípulos. Então, o texto de João 1,38 diz: voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, onde está hospedado? Ou seja, pessoas interessadas em saber onde Jesus estava para poder segui-lo, né? Então, eles entendiam que Jesus era o mestre, né? Então, isso é um princípio muito importante. Então, a gente precisa avaliar isso para a nossa realidade também, né? A gente vai caminhar no nosso estudo, mas é importante o quanto nós estamos sendo vistos como mestres para discipular outras pessoas. O quanto nós nos temos preparado para formar discípulos, né? Para formar pessoas que vão formar outras pessoas. No Ministério de Jesus, a gente pode verificar 3 públicos importantes. Inicialmente, né, dentro dos discípulos, né, a gente tem os 12, que são exclusivos, ali nomeados, a gente vai ver um pouquinho também por que a importância, porque faz-se questão de, na nomeação, citar os nomes com os detalhes, né. Os próprios discípulos, que era o grupo que já estava seguindo Jesus, e a multidão que sempre que Jesus, aonde Jesus estava, o acompanhava, né. Então, esses é o público do discipulado e ministério de Jesus. Os 12 que se tornaram apóstolos, né? Então, o texto a gente base o versículo 13, fala: ao amanhecer chamou os discípulos, escolheu os 12 e quem os designou como apóstolo. Então, retoma aqui o texto, nosso texto base, para a gente ver que existe aqui uma escolha dos 12. Quando a gente olha a questão dos discípulos, os 12 se tornaram apóstolos, a gente vai ver no texto de Lucas 10, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Então, assim, já existia um grupo grande ali de discípulos de Jesus, que estavam ali aprendendo no dia a dia com Jesus, né? Dentro desse ensino e desse aprendizado, quem o acompanhou? Quem realmente veio junto com ele? Quem realmente caminhou até o fim e depois também acabou se tornando discipulador, né? A gente vê a lista dos 12, aqui em Marcos vai repetir os nomes, né? Então, o texto de Marcos ali, ele vai trazer a relação dos 12 aqui, do mesmo princípio do texto base que a gente leu. E aí, no texto bíblico, ao ser relatado o nome dos 12, revela uma intensa relação pessoal. Isso é importante a gente falar na nossa aula. A importância que tem do nosso nome, a importância que tem quando Jesus nos chama pelo nome. Ele revela uma natureza de amor relacional que tem conosco. Então, Jesus o chamou pelo nome, né? Quando a gente lê o texto de Isaías 43:1, fala: não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu. Então, esse lado do relacionamento de Jesus com seus discípulos e com nós hoje, de ele nos chamar pelo nome, isso é uma relevância muito importante e que tem muito a ver com o discipulador e o discipulado. É assim que se trabalha, né? Você conhece bem a pessoa que você está discipulando e o discipulado conhece bem o seu discipulador, né? Então, essa relação de um amor que traz esse relacionamento profundo entre o discipulador e o discipulado, né? E assim é Jesus conosco. Então, a gente caminha para entender isso dentro de das características que os discípulos de Jesus acabaram criando com o convívio e o caminhar nesse discipulado com Jesus.
foram comprometidos com o reino, investiram tempo, né? Então se dedicaram para isso, cumpriram suas tarefas, apesar da gente sempre ter no meio do grupo, né, aqueles que não vão ser perfeitos, né? O que aconteceu com Judas, o traiu, né? Porque ele não entendeu o princípio do reino, o projeto de Deus. Claro que a gente olha dentro de todo o contexto, a gente sabe que Deus já entendia, isso era um plano também de Deus, né? Sabia que isso ia acontecer para que Jesus pudesse cumprir o projeto e o projeto de Deus, né, de morrer na cruz e salvar a nossa vida e ser o nosso Salvador. Praticar a palavra e ser exemplo. Isso é um ponto importante do ser discípulo. Principalmente ser exemplo, porque na hora que você vai discipular, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão te seguir, as pessoas vão querer fazer. E se você tem uma vida íntegra, se você tem uma vida segundo os princípios, se você tem Jesus como sua referência, né? Ou mesmo outras pessoas, né? Outros líderes, seu líder como uma referência de discipulador, você também vai ter um perfil de discipulador que vai atrair pessoas e vai trazer pessoas para que você possa discipular, porque esse é o princípio do discipulado, é o princípio que Jesus deixou, né? Para que nós pudéssemos fazer e continuar o ministério dele aqui na Terra, né? Características, né? São escolhidos. Então, praticam a palavra sempre com exemplo, né? Então, Jesus escolheu os outros, designando como apóstolos para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Então, assim, o princípio inicial aqui é divulgar o evangelho, é espalhar a boa nova de salvação que Jesus veio trazer, né? Então, eles cumpriram isso porque eles, durante o período de aprendizado, de discipulado, chegou o momento que Jesus falou, agora vocês vão, né? E eles foram. É interessante que quando as coisas começam a acontecer, né, e isso aconteceu com Jesus, depois aconteceu com os apóstolos, e acontece com a igreja hoje, né? Quando você começa a discipular pessoas, que começa a ver transformação de vida, que começa a ver transformação da sociedade, acontece mudanças, né? Isso chama atenção. Então, Jesus ele vai causar um alvoroço na região da Galiléia e Judéia durante os 3 anos de ministério, né? Então, a gente vê que esse perfil de discipulado que Jesus traz, né? Lógico, dentro do caminhar do ministério de Jesus, a gente vê os milagres, a gente vê a manifestação do poder de Deus, né? Mas os discípulos estão ali, aprendendo com Jesus, né? E depois, os discípulos passam também a exercitar e a fazer milagres, né? Ocorrem milagres através dos discípulos, né? Então, mas eles insistiam. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia, chegou até aqui. Ou seja, já tem pessoas reclamando porque a mudança que Jesus vem trazendo está incomodando alguém, né? E isso acontece nos nossos dias, acontece na nossa geração, no nosso tempo, né? Precisa acontecer. Isso tem que ser reflexo daquilo que a gente está vivendo em seguir a Jesus, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, né? Precisa haver. Se nós estamos vivendo num tempo onde você não está incomodando pessoas, onde não está acontecendo um barulho à sua volta, precisamos repensar. Porque quando a gente se torna um discípulo de Jesus, é impossível que as coisas continuem do jeito que elas estão. É impossível que você não passe a incomodar pessoas, né? Porque as coisas começam a acontecer. O diabo nunca vai estar satisfeito. Então, realmente, vai acontecer barulho, vai acontecer alvoroço, né? E quando a gente olha também, depois do início da igreja, né, um período mais ou menos de 30 anos, vai acontecer também, né? A gente olha em Atos 17:6 diz, contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegarão aqui. Ou seja, é o momento onde a igreja começa a se expandir, o evangelho se expandir, né, por toda a região, e aí começa a se incomodar, né? Então,
nós temos que incomodar a sociedade. Nós precisamos ser discípulos de Jesus ao ponto de incomodar e realmente, quando nós chegarmos a viver realmente esse perfil dos discípulos de Jesus, principalmente lá da igreja primitiva, lá do começo, não tem como aonde nós chegarmos e não causar alvoroço, causar barulho. E tem que acontecer. É sinal de que as coisas estão realmente acontecendo. Isso é uma estratégia missional, né? Jesus deixou uma estratégia de missões para nós. E a gente acha que missões, fazer discípulos, é só para quem tem um chamado, né, missionário, né, um chamado próprio. Não, Jesus deixou um texto que ele é genérico. Façam discípulos. Jesus não chegou para formar discípulos. Ó, você que é vocacionado, faça um novo discípulo. Não, façam discípulos. Isso é genérico. Isso é para todos nós cristãos. Né? E ele fala também, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, assim como Jesus tinha uma missão, um chamado, ele também comissiona a nossa vida para o chamado. E a gente vê, né, o mesmo texto que é o texto da grande comissão, né, o texto do chamado mesmo de Jesus ali, Mateus 28, 19 e 20, ensinando-os a obedecer tudo que eu, né, Jesus, lhes ordenei. Então, o papel do discípulo, além de seguidor, é obediência, né, obedecer os mandamentos e os princípios de Cristo. Então, isso é uma estratégia de expansão do evangelho. Muitas vezes nós nos acomodamos, muitas vezes nós nos estacionamos dentro da nossa religiosidade, do nosso cristianismo, de que está tudo bem. Eu tenho pessoas vocacionadas, eu tenho um ministério de evangelismo e missões, que tem o papel de evangelizar e discipular. Não, façam discípulos. Aqui é genérico, aqui é geral, aqui é para todo cristão. E para nós, né? O que serve tudo isso para nós? Como que nós vamos, como igreja de Cristo, realmente fazer um perfil, um papel discipulado? É interessante a gente olhar, irmãos, que a igreja primitiva, ela cresceu a partir do discipulado. Era o culto nos lares, eram caminhando juntos, eram cuidando do outro. Isso é o discipulado. É aquilo que Jesus ensinou, né? E como nós vamos atuar hoje? Nós nos consideramos um discípulo? Quantos discípulos temos feito em nossa caminhada de vida cristã? Quantos discípulos eu e você fizemos durante toda a nossa caminhada cristã? O quanto temos obedecido à ordem que foi dada? Façam discípulos. Temos obedecido? Quanto tempo temos nos aproximado do Mestre? E para a gente ser discípulo, a gente precisa conhecer o nosso Mestre. A gente precisa aprender com o nosso Mestre. Quanto tempo nós temos dedicado ao aprendizado da palavra de Deus e conhecendo tudo aquilo que Jesus deixou como ensinamento para nós? Nós pensarmos, né? Por quê? Porque nós somos parte do seu corpo. Somos responsáveis pela expansão do reino de Deus, fazendo novos discípulos. Não é só simplesmente levar um evangelho de boa nova, de salvação, para salvar vidas. É para que essas vidas salvas sejam preparadas para salvar novas vidas, para ser instrumento do Senhor para salvar novas vidas. E essas formar novos discípulos. Quando isso acontece, a igreja cresce. Quando isso acontece, o evangelho se expande. Porque é uma cadeia, né? A gente não pode simplesmente parar e esperar que a pastor, a liderança são responsáveis por esse discipulado. Não, nós somos responsáveis. Então, nós devemos fazer discípulos, devemos ter um olhar para o próximo, para quem está do nossa volta, para que ele possa ser alcançado. Ele é a nossa missão direcionada, é que está do nosso lado, né, a nossa direção. Né? Eu costumo dizer que o maior campo missionário, o maior campo de levar o evangelho, né, de levar a salvação, de levar a boa nova de Cristo, a mudança de vida que Jesus dá, né, não é só uma vida de salvação para hoje, para a vida eterna, né, depois da morte. É uma vida melhor hoje, é uma condição diferenciada, né? Não que a gente não vai passar por dificuldades, como a gente está passando pela pandemia e tudo que nós estamos vivendo, mas o evangelho vem trazer uma boa nova, uma mudança de vida, né? E a gente precisa levar essa mudança de vida para outras pessoas, é o discipulado, né? E a partir do momento que a pessoa começa a caminhar sozinha, já começa
cuidar de outra pessoa, já começa a discipular outra pessoa, nós vamos discipular uma outra pessoa. Então, é uma cadeia. E ela é crescente. À medida que a gente discipula 5 pessoas, essas vão discipular mais 5, daqui a pouco tem 100 pessoas envolvidas dentro de um discipulado que começou com 5. Então, esse é o princípio do crescimento da igreja, né? Nós devemos estar atentos a isso, para que a gente possa realmente fazer o reino de Deus crescer aqui na terra, estabelecer o reino de Deus na terra e ganhar vidas para Jesus, né? Então, a gente encerra a nossa aula. Vamos fazer discípulos. Vamos expandir o reino. Mas nós estamos num período de pandemia. Como discipular as pessoas? Olha, irmãos, a gente, né, e amigos que estão aí nos ouvindo, a gente tem visto tantas mudanças hoje, tantas empresas estão trabalhando em um home office, tantas pessoas que estão à distância, né? Eu participo gradativamente de diversas reuniões online, diversos contatos online, até as faculdades estão dando aula online, a própria Faculdade Teológica de São Paulo está dando aula online. Então, assim, nós temos todos os mecanismos, né? Talvez a gente acredita, sim, eu acredito que o contato humano, a aproximação, né, o contato pessoal é muito importante. Mas, enquanto isso não acontece, nós não podemos perder a oportunidade, né? E a gente pode discipular, sim, pessoas, né? Começar um discipulado mais tranquilo à distância, até que se libere, né, os contatos físicos e presencialmente a gente possa estar próximo dessa pessoa, mas nós não podemos perder mais a oportunidade, né? Deus tem dado grandes oportunidades, né? Eu tenho visto tanta igreja, tantos ministérios fazendo culto, né, online. A gente olha no Facebook, tem lá no domingo milhares e milhares de igrejas. Talvez muitas igrejas que nunca tiveram oportunidade agora, obrigatoriamente acabaram entrando nesse perfil da rede social, do culto online. Irmãos, vamos olhar com um olhar diferente o Evangelho de Cristo. Vamos nos preocupar em formar pessoas dignas, pessoas que vivam num mundo melhor, que possam também ser agentes do reino de Deus aqui na terra, para a transformação de outras vidas. E assim, gradativamente e sucessivamente, a Igreja de Cristo vai crescer aqui na terra. Deus abençoe a sua vida nesse domingo, que nós possamos repensar o nosso conceito de cristãos e aquilo que Jesus deixou como exemplo, né? Quando a gente olha dentro desse contexto, do contexto de Jesus, né? Ele simplesmente escolheu, né? E se a gente olha o perfil né, se a gente fosse estudar com detalhe mesmo o perfil de cada discípulo de Jesus, a gente se surpreende com as pessoas que Jesus escolheu. Mas Jesus, ele discipulou, ele formou pessoas. Então, que nós possamos fazer isso. Que você esteja preparado, que você busque um relacionamento com Deus, na sua palavra, para ter condições de discipular outras pessoas, fazer discípulos. Não só discipular, mas formar discípulos que vão formar novos discípulos. E assim se cria uma cadeia de crescimento do reino de Deus aqui na terra e vidas vão ser salvas em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nesse domingo. Que essa palavra venha trazer transformação aos nossos corações em nome de Jesus. Deus os abençoe. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e que você tenha um domingo abençoado na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco no próximo domingo, às 9h, para mais uma aula, para mais um aprendizado da Palavra de Deus. Hoje às 18h nós também temos o nosso culto online. Esteja lá atento ao Facebook, ao YouTube, nosso canal, Igreja Batista Moriá, e que você seja um participante do nosso culto, dos nossos cultos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus.
Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, pra sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder, porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória, porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, pra sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder. Bom é adorar ao Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, pra sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder, porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória, porque grande é o Senhor, grandes são tuas obras, porque grande é o Senhor, grande é o teu amor, grande é tua glória.